Palavra de Deus para o seu coração nesta noite, no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, os primeiros livros das Escrituras, você encontra o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Aqui nós encontramos o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida. Foram libertados do Egito, sob a liderança de Moisés. E depois de uma longa peregrinação, finalmente chega a hora de adentrarem a terra. Moisés tem um longo discurso nesse livro para eles, de instrução sobre como seria então, ou deveria ser a vida deles na terra prometida finalmente. E vamos ler um trecho. Vamos ler no capítulo 11, começando com o verso 8, e nós iremos então até o verso 21. Ouça a palavra de Deus, abra o seu coração para a palavra. E que a palavra edifique a sua vida nesta noite. Diz assim: obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Verso 12, 13 e 14, estes versos mais uma vez.
É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. E o verso 18 diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam nas testas, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. O conhecido escritor inglês Orwell escreveu num dos seus livros sobre o Big Brother, e a expressão se tornou conhecidíssima nos nossos dias e aplicada de algumas formas. O escritor pensou sobre o tempo em que o governo haveria de chegar, esse dia quando o governo iria vigiar todos os passos dos cidadãos. Não haveria privacidade ou lado desconhecidos na vida individual, privada. Depois isso foi aplicado a outras coisas, essa expressão em inglês, Big Brother, o grande irmão, e até para um programa de televisão. E agora é aplicado também à chegada da tecnologia. Somos vigiados o tempo todo. Investigadores especializados na área de investigação, então, de primeira linha, inclusive na esfera internacional, dizem que não há nada nas nossas vidas que não possa ser descoberto. E não há nenhum cidadão que consiga encobrir os seus passos. Não é mais possível devido à tecnologia. Sabem tudo o que fazemos. Se precisarem, vão traçar a nossa semana, os nossos dias, onde fomos, onde estivemos. Câmeras de segurança estão por todas as partes. Estão em tantos lugares que até se torna tão comum que os criminosos parecem esquecer, não é verdade? Os crimes são filmados. Dizem que podem então saber de nós através das câmeras particulares e públicas. As rodovias têm câmeras, as propriedades colocam câmeras inclusive voltadas para as calçadas, para as ruas, por segurança. Mas depois também temos os nossos telefonemas, todos de uma certa forma registrados, nossas mensagens. E os criminosos políticos dos nossos dias descobriram isso de uma forma muito rápida e fatal. E-mails, pedágios por onde passamos, o uso dos nossos cartões de crédito, tudo isso eles podem levantar e saber quais são os nossos gostos, aquilo que nós fazemos. E você coloca alguma coisa na internet e logo começa a aparecer propaganda sobre aquilo, propaganda que você não pediu, não falou com ninguém diretamente, mas sabem que você tem um interesse naquilo. Somos vigiados. Somos olhados o tempo todo. Eis os nossos dias. Mas a verdade é que
O ser humano sempre foi vigiado, sempre foi olhado, sempre foi observado, de uma forma ainda muito mais intensa e completa, mas em geral não se deu conta, não se interessou ou ignorou este fato. O Salmo 139 canta sobre esta presença de Deus, da qual não podemos fugir. Onde nós formos, diz o salmista, ali o Senhor está. E quando nós olhamos esse texto e ouvimos a palavra de Deus que traz esta verdade à nossa mente nesta noite mais uma vez, precisamos refletir. Nossas vidas estão realmente debaixo do olhar de Deus? Ou estamos debaixo de algum outro olhar? O que é que olha por nós? Podemos começar a pensar pelas diversas visões que estão por aí, de ordem espiritualista, místicas. Talvez há muitos deuses por aí, e cada um na sua potência e limitação olha um lado das nossas vidas, como acontecia na visão politeísta do passado, mas que acontece nos nossos dias de formas variadas e semelhantes. Talvez espíritos diversos com os quais temos que lidar estão olhando e interferindo em nossas vidas. Há um olhar sobre nós ou não há? Ou talvez partirmos para uma visão puramente materialista. O que existe é apenas a matéria, o físico. A posição de uma minoria no mundo, mas que fala muito alto, e parece que são muitos, mas é uma minoria. E aí então a linha ateísta. Não há nenhuma inteligência sobrenatural olhando nada. Nós estamos entregues aí a este mundo que é mera matéria, este universo físico, onde as coisas acontecem por certas leis que estão debaixo do controle de ninguém, e ninguém olha nada, não há nada sendo olhado. E aí então, quando se leva às suas últimas consequências, tem que se entrar por aquilo que é chamado o caminho do reducionismo, e o que acontece é que tudo sendo matéria, e sendo apenas uma movimentação elétrica das coisas, a mente humana é isso também. E aí você chega ao ponto que, por exemplo, Stephen Hawking, aquele cientista inglês renomado, falecido recentemente, que tinha limitações graves, uma enfermidade no seu corpo, um físico, um astrofísico, mas em condições físicas limitadíssimas, muito ouvido no mundo. E ele chega a dizer, no final das contas é o seguinte: não há liberdade, tudo é determinado. As nossas mentes são o quê? As nossas mentes são apenas eletricidades, movimentos químicos. Então quando nós dizemos, olha, nós vamos fazer, nós não estamos falando nada. É que as coisas se mexeram desse jeito. Bem, esta é uma outra visão, mas vamos deixar aqueles que pensam dessa forma a viver com um barulho desses. A verdade é que nós olhamos a existência e vemos algo além do físico e da matéria, e por isso que a grande maioria não caminha por esse reducionismo de tudo ao material, ao físico. E aí surgem as diversas outras opções. E aí então também você nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, precisa definir: há alguém olhando a sua vida? Debaixo de que olhar você está? É apenas uma matéria e um absurdo? Não. Não faz sentido isso, o seu espírito diz, isso não faz sentido. Então, quem é que está olhando? Apenas o governo, o Big Brother, a tecnologia, ou alguém mais? Nascemos, vivemos e morremos. Há um olhar sobre todas as coisas ou não? O texto nessa palavra aqui diz ao povo de Deus que o olhar do Senhor está sobre a terra.
a terra prometida. Eles estão para entrar na terra prometida, Canaã. Canaã. Povo de Israel, história do Velho Testamento. Parte da história da salvação que Deus desenrola através de Israel, até então de Israel vir Jesus Cristo para a salvação e conhecimento de Deus, o amor de Deus para todo mundo. E aqui está esta fase, como nação, povo de Israel, liberto do Egito, e agora preste a entrar em Canaã. Nós não somos o povo de Israel do Velho Testamento, temos herança dele. Eles fizeram parte da história que Deus construiu para nos abençoar. E o que Deus fez por nós em Cristo abençoando, de forma retroativa, os abençoou também lá. E aqui, então, está Canaã. Canaã para nós em Jesus Cristo. O que é Canaã? A terra prometida. Ela nos fala da nova vida em Cristo Jesus. E caminhando por este mundo é mais parecido como estar no deserto, e então finalmente no reino de Deus entraremos na terra prometida. Canaã para nós então é esta nova vida em Cristo, uma nova direção, um novo caminhar. Mas Canaã também fala deste novo tempo para nós. Podemos olhar esse texto e pensar num novo tempo. É interessante ler o livro de Deuteronômio e notar que, a partir do verso 8 desse capítulo, há mudança. Até capítulo 11, verso 7, Moisés faz toda uma recapitulação com eles do que Deus fez na história deles. Como Deus os livrou do Egito, a mão poderosa, os feitos de Deus. E Moisés recapitula a história de fé deles. A história, mas que é a história de fé. É uma história que Deus moveu. Por isso eles chegam a este ponto. Mas, quando chegamos ao verso 8, o passado é deixado, e aí começa a falar Moisés sobre o futuro. Então agora que vocês vão entrar na terra prometida, Canaã, vejam como é que vocês entram. Vejam como é que vocês vivem lá. Vejam como é que vocês vão andar com Deus. Então todo um futuro, orientação para o futuro. E o trecho que nós lemos então é sobre este momento, quando o futuro é abordado. E Canaã então ganha essa perspectiva do daqui para frente. Daqui para frente. E para nós então em Jesus Cristo, na nova vida em Cristo, chegando neste momento propício, de fim de ano para começar um novo ano, nós olhamos para um tipo de Canaã. Na nossa vida com Cristo, olhamos então para um futuro. E dentro dos limites da nossa finitude, olhamos nas dimensões de anos. E ano para nós, 2019, pode ser olhado com a perspectiva, aliás, é mais do que apropriado. É necessário olharmos 2019 com a perspectiva desse texto. Quando entrarem em Canaã, diz Moisés, não se esqueçam, o olhar do Senhor estará sempre sobre vocês. Vocês vão entrar, todos nós vamos entrar em 2019, uma nova terra, novas realizações, novos propósitos, conquistas, novos afazeres. Você vai entrar na nova terra de 2019, debaixo de que olhar? Alguém vai estar olhando por você, sobre a sua vida, sobre o mundo ou não? Se alguém vai estar olhando, quem é capaz de assim fazer? Para trazer esse nexo à vida que o seu espírito pede. Quem é que olha para você? Qual é o olhar sobre a sua existência, a sua vida? O olhar que estará sobre você e sobre o universo em 2019. Eis a questão. A palavra que responde é o olhar do Senhor. Somente Ele pode exercer este olhar. E Ele exerce. Somos criatura dEle. E o universo é a criação dEle. E Ele olha, diz o texto. Este novo olhar.
Então, a palavra diz a você nesta noite: viva 2019 sob o olhar de Deus. Debaixo de que olhar você vai viver? Coloque o seu coração no lugar certo. Dê lucidez à sua mente, clareza dessa verdade. Vou viver 2019 debaixo do olhar do Senhor. Mas atente para a diferença desse olhar. O que nós temos aqui nesse texto refletindo a esfera cultural na qual o povo de Israel estava inserido é uma questão daquilo que chamamos de cosmovisões. Formas de se olhar, perspectivas através das quais interpretamos o mundo, o universo e nossas vidas. Moisés diz: vocês vão entrar numa terra que não é como a terra do Egito. Eles estiveram no Egito, viveram ali como povo por gerações. Ali trabalharam, ali construíram. Mas agora vocês vão entrar numa terra que não é como a terra do Egito. A terra do Egito, uma diferença geográfica. Ele vai apontar para nós a questão da diferença de cosmovisões, perspectivas de se interpretar a vida, a existência. E então a questão espiritual e do olhar, ele vai trazer então a verdade geográfica dizendo: no Egito vocês precisavam trabalhar com o Nilo. Ele não cita o Nilo, mas ele fala das irrigações, e sabemos do Nilo no Egito, famoso Nilo. Vocês viviam lá no meio daquele povo. Como que se plantava, como que a terra produzia, tudo baseado no Nilo. Também conhecido aquela região como fértil crescente. 100 dias do ano, o rio transborda e alaga tudo. E depois ele volta ao seu leito, deixando tudo renovado para plantar. Mas ainda é preciso mais água. Então canais de irrigação são feitos. Ele diz: lá vocês irrigavam com seus pés. Os eruditos conversam sobre o que isso realmente significa e há diversas explicações. Uma delas é inclusive de que havia um aparelho, um tipo de máquina que podia ser movido com a mão, com o pé, para jogar a água. Mas a verdade é que canais eram feitos maiores, depois sobre canais menores, e finalmente canais bem pequeninos, que podiam atravessar o lugar onde se plantava, e por isso que eles plantavam como horta. E dentro da propriedade, então, chegavam pequenos canaizinhos com água, e com os quais, ou nos quais se trabalhava com os pés, desimpedindo a água, às vezes fechando até, se era o caso. Assim era no Nilo, assim era no Egito. Mas, por detrás disto, há uma questão espiritual. A questão aqui é o Senhor, o seu Deus, em contraposição com o Egito. Porque havia o Deus do Egito, Rapi. As águas do Nilo vêm da África Central, onde há neve, quando derrete, há enchente. Mas na interpretação dos egípcios, tudo era movido por Rapi, o Deus da enchente, o Deus do Nilo. Então era um Deus da fertilidade. Ele é que produzia vida. A terra onde vocês vão entrar não é como o Egito. É uma terra de montanhas e vales. É onde a chuva vem. E há 2 estações de chuva, no outono e na primavera. No outono, rompendo com o deserto árido, tempo seco. Fenômeno comum lá na terra de Israel é lugares onde os riachos desaparecem, literalmente, no verão.
Mas quando chega o outono, as chuvas temporãs, aí então a água desce e nascem novamente aqueles riachos. E há também a chuva da primavera seródia, que então vem para o tempo do verde, quando tudo brota outra vez. A terra de Israel é a chuva. E usando então a geografia que corresponde a interpretações espirituais dos povos, Deus diz: eu darei a chuva. Os egípcios vivendo do rio pensam que é a Rapi. Na verdade é Deus também. Mas a questão que está envolvida aqui é a questão da cosmovisão. Quem é que provê o quê? No Egito, com o Nilo, o povo lá diz que é Rapi, o Deus pagão. Não é assim, não será assim na terra de vocês. É o Senhor, o seu Deus, que estará com vocês. E estará provendo a chuva. E a experiência da chuva, diferente do rio, traz esse atributo de Deus de forma muito vívida, o atributo de ser provedor. Não há rio de onde buscar água. Temos que esperar a chuva cair. Uma dependência de Deus, mas Deus não vai falhar, vai estar com vocês. E aí estão eles, entre a cosmovisão das religiões, dos deuses, dos ídolos que os homens criam, ou a cosmovisão, a forma de interpretar a realidade como uma criação de Deus e que está debaixo da supervisão, do olhar e do cuidado de Deus. Debaixo de que olhar você vai estar em 2019? O ídolo do materialismo. A matéria por si faz tudo, fez até a si mesma. Ela criou a si mesma antes de existir. Ou seja lá como for. A sua mente não é o que você pensa, é um poço de química. O que você está pensando não é uma proposta voluntária de um raciocínio, mas é um movimento das químicas. Mas como é que eu estou usando a química, esse movimento, para dizer isto? Mas enfim, alguns reduziram a vida ao ídolo do material. De alguma forma esse material é capaz de todas essas coisas inexplicáveis e contraditórias. Ou talvez o paganismo, ou talvez o mundo, o terror dos espíritos. Afinal de contas, alguém olhando sobre tudo isto, alguém olhando sobre a sua vida, há uma regência poderosa, soberana, de onde vem a vida, a provisão e o cuidado, o sustento. Há alguém olhando para que este mundo e este universo tão equilibrado, tão sensível se mantenha funcionando, a minha vida, o meu corpo. Ou não, isso aqui é uma loucura, não há sentido, ninguém olha por isto. Ninguém sabe nada, o amanhã está entregue a si mesmo. Entregue ao quê? Não sei, a espíritos em guerra, a deuses diferentes até guerreando, ou a nada, está entregue a nada. Debaixo de que olhar você vai viver em 2019? Qual é a sua cosmovisão? Qual a sua interpretação desses dias, dessa terra onde você vai entrar? De que forma você vai entrar? Com que perspectiva? Viva 2019 debaixo do olhar de Deus. Debaixo do olhar de Deus. Então mantenha-se debaixo deste olhar. Se é que você vai viver então neste olhar diferente, que é diferente de todos os outros olhares, propostas de olhar que existem por aí, religiosos ou não, mas no fim todos são religiosos. Há uma realidade última que cultuam, respeitam, se dobram diante, se ajoelham diante delas. Você vai ficar debaixo deste olhar. Yahvé, o Deus da aliança com Israel e conosco, conhecido na aliança em Cristo Jesus, da graça, da salvação, do resgate, para Ele para sempre. Se você vai estar debaixo deste olhar, se o seu ano vai estar debaixo deste olhar,
Yahvé, o Deus de Jesus Cristo. Verifique então que você se mantenha debaixo deste olhar. Os olhos do Senhor estão sempre sobre esta terra o ano todo, diz a palavra lida nesta noite. Olhar, o Deus que olha. Certamente Deus não é um ser humano, Ele criou o ser humano. Deus não tem olhos como eu tenho e você tem. Ele criou os nossos olhos. Quando se diz que Deus olha, os teólogos definem isso como antropomorfismo, isto é, a partir do que nós conhecemos, nós procuramos falar de Deus. Então falamos que Deus olha. Há uma ciência de Deus sobre todas as coisas, há uma ação de Deus sobre todas as coisas, certamente não é limitado a 2 pares de olhos. É algo muito mais espetacular que isto. Mas de uma certa forma, o nosso olhar representa bem para aquilo que nós conhecemos. Então, o que o texto quer dizer quando diz que Deus olha? Deus vai olhar a sua vida, o seu ano todo, olhando para, ou pensando naquilo que nós entendemos por olhar, podemos falar de observação. Muitas vezes quando falamos ele está olhando, quer dizer ele está observando. O que está se passando? Um espectador. Mas aqui fica muito claro, em outros lugares da palavra, que é verdade, se Deus olha, Ele observa, Ele sabe o que está se passando. Aliás, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas o olhar aqui vai mais longe, é o olhar de Yahvé, o Deus pactuado conosco em Cristo Jesus. Naquela noite da paixão, Jesus toma o cálice, diz é o cálice da nova aliança, o novo pacto, pacto da graça. Portanto, este olhar aqui não é apenas Deus está observando o que é que nós estamos fazendo, Ele passa o tempo, está entediado, eu vou ficar olhando um pouco, eu quero relaxar um pouquinho, ficar olhando o que a humanidade faz, olha aquele lá fazendo isso. Não, é mais do que isto, certamente Ele tem ciência das coisas, mas olhar aqui implica em supervisão, cuidado. Deus olha, vai olhar a terra o ano todo, a chuva há de vir, vocês vão colher, Deus vai estar cuidando o ano todo. É preciso então se manter debaixo deste olhar. Será muito fácil você não se manter debaixo deste olhar. Você começar a olhar para outros lados e olhar para outros cuidados e supervisão na sua vida. Não faça isto. Os olhos do Senhor estão continuamente, diz o texto, continuamente, sempre olhando esta terra. O seu ano será olhado do começo ao fim, do primeiro segundo ao último pelo Senhor. E quando você estiver dormindo, o Senhor estará olhando. Quando você estiver acordado, o Senhor está olhando. Quando você estiver trabalhando, o Senhor vai olhar. Quando você estiver no seu lazer, o Senhor vai estar olhando. Seja onde você for, o Senhor estará olhando. Você jamais vai escapar do olhar do Senhor. Mas para você, filho de Deus, pactuado com Ele em Cristo Jesus, o Deus Yahvé em Cristo, é um olhar de cuidado, de amor e supervisão. Às vezes até de correção, mas por cuidado e supervisão. Continuamente, sempre. É verdade que vocês terão as chuvas de outono, terão as chuvas de primavera. Mas sabe, o ano inclui também o verão. Aquele verão seco e árido deles. Será que esse calor, esse verão vai passar? Será que as chuvas de outono virão? Tempo duro, seco. O ano tem o seu verão difícil.
tem também o seu inverno, as chuvas de outono já se foram, chegou o frio. Em Israel há inclusive a neve. Talvez um inverno rigoroso chegou, alguns anos vão ter invernos rigorosos. O Senhor estará sempre, continuamente olhando. Quando cair a chuva da primavera, quando cair a chuva do outono, quando o verão difícil vier, quando o inverno desafiador chegar, os olhos do Senhor continuam olhando. Olhar que sabe, observa, olhar que cuida, olhar que conduz e dirige. É preciso se manter debaixo deste olhar. Saber onde eu vou, o Senhor Deus estará comigo. Isto haverá de trazer saúde à minha vida. A minha vida ética, a forma que eu me comporto, a minha vida emocional, como eu me equilíbrio, nas horas especialmente mais desafiadoras, nas horas do sofrimento, nos verões difíceis, nos invernos rigorosos. Sempre debaixo do olhar do Senhor. Isso também me dará o sustento e o sentido para a vida quando as coisas forem mais escuras e de uma forma maravilhosa quando as coisas forem claras. Quando a chuva cair e quando a chuva não cair na hora que eu acho que ela deveria cair. O olhar do Senhor não foi embora. Mantenha-se debaixo desse olhar. Viva 2019 debaixo do olhar do Senhor. Debaixo de que olhar você vai viver este ano? Do governo? De quem? Da sociedade? Do emprego, do patrão? Da conta bancária? Do mercado financeiro? Viva debaixo do olhar do Senhor e você vai viver melhor. Debaixo de que olhar você vai estar em 2019? Ou não terá olhar nenhum sobre a sua vida? Está entregue a qualquer coisa. A palavra de Deus lhe chama a viver debaixo do olhar do Senhor. Olhar diferente e único. É preciso se manter, ter essa consciência, estou debaixo do olhar do Senhor. Então, fixe seu olhar no Senhor que olha. A advertência é muito clara, você ouviu. Cuidado quando vocês entrarem nesta nova terra, para não serem enganados, diz aqui o verso 16, cuidado para não serem enganados, tenham todo cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Canaã, a terra prometida, não é o Egito, mas em Canaã tem os cananeus. E o texto diz mais à frente que Deus tira este povo de lá e dá a terra a Israel, porque deles eram caminhos terríveis. Exauriu-se a paciência de Deus, o julgamento chegou e Deus os julga e dá a terra ao povo dele. Lá em Canaã tem a presença dos cananeus e os cananeus também são religiosos. Não é o Egito, é Canaã. Não é o Deus Api do Nilo. É o Deus dos cananeus, Baal. Também o Deus da fertilidade. Eles diriam, a chuva vem porque Baal nos dá chuva. E cultuam a Baal, inclusive sacrificavam filhos a Baal. Literalmente. Vocês vão entrar numa terra que não é o Egito. É uma terra onde vocês vão estar debaixo do olhar de Deus, o seu Deus. Mas não é uma terra sem tentação.
Rapi, o Deus do Egito, do Nilo ficou para trás, mas novos desafios e tentações virão. 2019, tentações virão. Deuses vão lhe abordar, vão flertar com você, vão querer dizer: fique debaixo do meu olhar. Talvez não um Deus na forma religiosa tradicional, mas algo que para você pode se tornar o centro da vida. E você achar que é ali que as coisas acontecem. A diferença entre relacionar-se com Deus e se relacionar com Rapi ou com Baal, qual a diferença? Quando se relaciona com os ídolos e os deuses criados pelos próprios homens, é sempre um jogo de manipulação. Os homens preferem ídolos do que Deus, porque com ídolos se negocia, ídolos se manipula. Toda esta gama de espiritualidade que está espalhada por aí, aquelas que já são historicamente brasileiras, é sempre sobre o que, como é que eu controlo o espiritual. Há o poder espiritual que está olhando sobre as coisas, tem poder sobre as coisas, mas como é que eu daqui posso fazer esse poder espiritual, esse ídolo, ser subjugado à minha vontade? E aí é um jogo todo. E assim era no Nilo com Rapi, assim era com Baal, assim é até hoje. E por isso que o jogo com os deuses do mundo é terrível. E começa como uma brincadeira interessante, e as pessoas acabam sendo consumidas por esses ídolos. Tomar muito cuidado. Baal, a grande tentação para o povo de Deus em Canaã. 2019 vem aí. Quais serão os deuses ou Deus que haverá de ser para você um perigo? A posição, um status profissional, um relacionamento que há de me consumir, me dominar, se tornar o meu Deus, o meu Baal, o prazer, um modismo, um agito da mídia, o governo, transformar governos em ídolos, e nos tornamos então vendidos, totalmente vendidos a homens, sistemas políticos, a ideologias. Este aqui olha por nós e cuida de nós, este aqui não é meu Deus. As finanças, o meu negócio, o meu emprego, algo até bom e legítimo, como o emprego, sim, algo bom e legítimo, como a família. Alguns transformam a família em ídolos, em Deus, centro da sua vida. E isso tudo é que passa a olhar, controlar minha agenda, meus interesses. Ao invés de tudo estar à volta de Deus, debaixo do olhar de Deus, dirigindo todas as coisas. O que é que vem para o centro? Cuidado, para vocês não serem enganados. É interessante que a palavra enganado aqui, que é a palavra correta, uma boa tradução, mas é nos dito pelos entendidos, que no hebraico esta palavra tem a ver com ficar aberto. E talvez fazendo uma tradução aí para interpretar nessa direção, seria: vocês, cuidado para vocês não ficarem abertos demais. Eu sou esta mente aberta às ideias. Eu sou cristão, estou na igreja lá, Igreja Batista, quem sabe, mas eu também, eu sou uma mente aberta para as coisas que estão por aí. Cuidado com esta mente aberta, esse estar aberto, porque o ídolo, o
Deus deste mundo toma conta do seu coração. Deus adverte a eles, e nós não somos diferente deles. Neste ano, é muito fácil você sair do olhar de Deus para olhar, estar debaixo do olhar daquilo de quem não é Deus. Fixe o seu olhar no Senhor. Como? Oh, aí que ele diz: amando o Senhor. Versos 13 e 14, amando o Senhor, servindo-o de todo o coração. Então, no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, para que colham o cereal. Amando o Senhor, servindo-o de todo o coração. Isto é, fixar o seu olhar no Senhor, e não parte no Senhor, parte em outros deuses, servindo o Senhor de todo o seu coração. Corações que não são divididos, corações que têm um compromisso singular com esse Deus que olha, corações que mantêm o olhar no Senhor, que olha e cuida. Amando o Senhor, amando o Senhor. Como amar o Senhor e como servi-lo? A resposta está a partir do verso 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, isto é, na essência, no íntimo do seu ser, as minhas palavras, a palavra do Senhor. Como é que eu amo o Senhor? Como é que eu amo? A fé cristã não é um mero sentimentalismo, como muitos pensam e pregam até nos nossos dias. A fé é do sentir. O sentimento, claro, somos sentimentais, Deus nos fez assim, mas o sentimento precisa ser julgado à luz do que é que provoca o sentimento. Aí vem as verdades do Senhor. Que as palavras minhas estejam no seu coração, na sua mente. As verdades do Senhor, aquilo que Deus é, aquilo que Deus diz sobre a minha vida, com Ele, minha forma de viver, aquilo que Deus faz em mim a partir de Jesus Cristo, a nova vida. As verdades, então, todas da palavra de Deus, estar na minha mente, no meu coração. Como fixar meu olhar no Senhor e não me desviar dele, mas amá-lo e servi-lo de todo o coração. Se Baal está chamando, se Rapi está chamando, como eu não ficar aí muito mente aberta? É Deus e mais aquilo, é Deus e mais aquilo. É preciso gravar a palavra no coração e na mente, para que eu não me desvie dele. E não me torne um politeísta, Yahvé e mais uns 2 ou 3. Cuidado. Viva 2019 debaixo do olhar do Senhor. Fixe o seu olhar no Senhor. Quando as coisas forem bem, e muito bem, quem sabe, cuidado. Mantenha seu olhar no Senhor. Quando as coisas forem difíceis, o verão ou inverno rigorosos chegarem, mantenha o seu olhar no Senhor, o seu Deus. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. E depois ele vai de uma forma gráfica dizer o quê? Escreve nos umbrais, dos batentes da sua porta, da sua casa. Põe no portão. Põe na testa, põe nas mãos. Os judeus até hoje têm o felictério, uma caixinha que eles, judeus mais ortodoxos, religiosos, usam para suas orações diárias. Eles pregam a uma correia aquilo na testa quando eles vão orar. E ali estão as porções, então, do Velho Testamento. Especialmente o capítulo 6 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus é um, ó Israel.
métodos didáticos, porque senão nós esquecemos. Vai na igreja ouvir a palavra do Senhor. Crie disciplinas para você não se esquecer, porque esquece. Vocês andaram comigo, vocês estão me ouvindo, Moisés está discursando, mas vocês vão entrar na terra. Se vocês não fizerem isso, vão esquecer. E logo na sua vida, na sua casa, não é mais o amar ao Senhor e servi-lo que vai acontecer, mas servir e amar deuses deste mundo. E aí ele diz então, ensine aos teus filhos, quando sentar, quando andar com eles, quando deitar, em todo o tempo. Mas vocês estão ficando fanáticos, religiosos, vão dizer os familiares, que estão ali dia e noite com a mídia no ouvido. Fanáticos são eles. Mas diante desse bombardear do mundo, se você não contra-bombardear, você não vai gravar as palavras, vão se apagar da sua mente rapidamente. Não desperdice toda oportunidade que você tiver, meu irmão, de se expor ao ensino da palavra. A igreja oferece tantas oportunidades, não trate isso levianamente. Momentos quando a sua mente é levada a pensar de uma forma mais específica no Senhor, e na sua vida diária, e na sua casa. Veja a música, veja o vídeo, veja a mídia. Use essas coisas para bombardear sua casa, sua família, sua vida com o Senhor, registrando a palavra. Há muita coisa por aí que diz ser do Senhor, mas cuidado, é preciso filtrar também. O relacionamento com ídolos, eu já disse, é um de manipulação. Aconteceu no Egito, com Rabi, Baal, em Canaã. Grande parte dos grandes campos aí, chamados evangélicos, a pregação ensina esse tipo de atitude pagando com Deus. Como é que você manipula Deus? Esqueça esse negócio. Veja a exposição da palavra, de gente capaz e que conhece e que pode fazer. Veja a música que reflete a palavra. Não quer dizer música que tem que ter sempre citação de verso, mas que as verdades da música seja conforme a palavra. E há material. Os seus filhos pequeninos querem ter acesso à mídia já. Encontra material. Vai garimpar. Sim, eles podem ter exposição a coisas seculares, desde que se filtre, mas contrabalanceie, cuidado. Enfim, esse cuidado para fixar o olhar no Senhor, para você não ser enganado. É muito fácil ir embora, afastar-se, e aos poucos, geralmente, não percebemos, quando vemos, estamos longe, longe, longe. Esfriamos. Viva 2019 debaixo do olhar do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa. E você saiba disso, e nos tempos difíceis, nos invernos, nos verões, você esteja ali firme, forte, sustentado pelo Senhor. Um ano debaixo do olhar do Senhor. Eis a chamada da palavra de Deus nesta noite. Um ano de fidelidade e dependência dEle. Debaixo de que olhar você vai viver este ano? Viva 2019 debaixo do olhar do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, cada um de nós, onde estiver.